Por que a Bíblia manda só os maridos amarem as esposas? Olá, eu me chamo Mari Garcia e este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esquece lá das minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e também no meu segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma questão que eu já ouvi diversas vezes. Por que só os homens devem amar as esposas? As esposas, não necessariamente a Bíblia fala sobre amar o marido. Então, o verso em questão está lá em Efésios 5:25, que diz: Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Então aqui, novamente, lá no início e no final fala, o marido deve amar a esposa, e lá no final diz, e a esposa deve respeitar o marido, em algumas versões deve honrar o marido. Então as mulheres ficam se perguntando, mas então eu não devo amar o meu marido? O que você acha? Você acha que a mulher tem mais facilidade de amar e por isso o Senhor está mandando ela respeitar? E o homem talvez tenha mais dificuldade de amar, então por isso está o mandando amar? Na verdade, Paulo aqui, o apóstolo Paulo em Efésios, ele está fazendo uma simbologia muito bonita da igreja de Cristo com o casamento. A Bíblia toda é repleta de analogias do casamento entre homem e mulher e do casamento entre Cristo como sendo o cabeça e a igreja como sendo o corpo de Cristo, a noiva e o noivo. E é por isso que quando Jesus voltar, nós juntos vamos celebrar as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja. Então, quando o apóstolo Paulo aqui está trazendo este ensino para a igreja, lá em Éfeso, ele faz esta analogia brilhante, dizendo, o homem, assim como Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Então, ele deve amá-la como ama ao seu próprio corpo. Então, se pensarmos que o homem é o cabeça e nós somos o corpo, se o homem ama o seu próprio corpo, a analogia está completa. E aí manda a mulher respeitar o marido, mostrando que se ele é o cabeça, eu preciso estar submissa à missão deste cabeça. Então isso envolve respeito. Sim, vamos falar de algumas passagens sobre a submissão. Mas aqui não existe um mandamento direto para a mulher amar. Mas não significa necessariamente que a Bíblia não fala em outros lugares para a mulher amar. Então, Gênesis 3,16 diz assim: a mulher, ele disse, que é Deus falando após o pecado de Adão e Eva, aquilo que eles iriam ter que carregar em gerações e gerações até os nossos dias. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aqui está dizendo que o desejo da mulher será para com o marido, será para com aquele que é o seu cabeça. Então aqui já passa uma conotação de existir amor. Se existe desejo, precisa existir amor, porque senão não seria um desejo, seria uma forçação, correto? Lá em Tito 2, versículo 4 também diz: devem instruir as mulheres mais jovens a amar os maridos e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas aos maridos. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então aqui no ensino a Tito, está claramente sendo dito que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amar os seus esposos e amar os seus filhos. Percebe que aqui existe até uma ordem, né? O marido, ele precisa ser amado em primeiro para depois os filhos serem amados. Tem muita mulher aí que inverte um pouquinho a ordem, depois os filhos saem do ninho, ficam mais velhos e vão embora. Então, a mulher e o marido parece que são desconhecidos um do outro. Isso não pode acontecer, não é mesmo? Então, perceba como aqui existem já algumas passagens bíblicas que falam que a mulher também deve amar o marido, sim. E um dos mandamentos, o primeiro e o segundo é, o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então,
claramente que este amor aqui não seria o amor marido e mulher, mas existe um mandamento para amarmos o próximo como a si mesmo. E qual é o nosso mais próximo, vocês aí, mulheres casadas? É o seu marido, deveria ser o seu marido. A pessoa que você dorme junto, que você divide e que vocês juntos são uma só carne. Deixará o pai e mãe e se unirão e juntos serão uma só carne. Então você e seu esposo deveriam, e acredito que sejam, os mais próximos um do outro. Então é ele que você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então aqui envolve amá-lo e amar a si mesmo também, ok? Então a Bíblia dá mais ênfase à mulher ser submissa ao marido, mas não significa que não dê também passagens bíblicas que diz que a mulher deve amar o marido. Por exemplo, lá em Colossenses 3,18 diz: esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa, nunca a trate com aspereza. Olha que interessante. Então aqui ele está dizendo, a mulher quando ela se sujeita ao marido é como se ela estivesse sujeitando ao próprio Deus. Então no casamento nós precisamos não só seguirmos a ordem de Deus para com os nossos esposos, mas entender que se ele é o homem que você escolheu, porque se você não foi forçada a casar, você escolheu este homem para casar, ele é a figura do seu cabeça na terra. E se ele é a figura do seu cabeça, você deve respeitá-lo e sujeitar a ele, ok? Então quando nós nos sujeitamos, você precisa estar debaixo da direção que o seu marido recebe, ok? Então, a esposa está sendo mandada a respeitar, a honrar. Como seria possível uma mulher ser submissa ao marido e não amá-lo? Se ela fosse submissa e não amasse o seu marido, vocês concordam que não seria uma submissão, seria uma condenação? A submissão, ela não é uma escravidão. Ela não é algo forçado, como muitos aí enganam-se em acreditar. A submissão, pelo contrário, ela é repleta de amor. É como se eu sou submissa porque eu o amo. E eu amo aquilo que Deus colocou para mim. Então, eu faço isso em obediência a Deus, mas também porque eu amo o homem que eu escolhi e o homem que Deus escolheu para estar ao meu lado. Agora, você pode me dizer, não, mas eu escolhi, ele era de um jeito, depois mudou, ou eu escolhi, depois me converti e vi que não era quem eu queria. Mas aí você vai arcar com algumas escolhas e a nossa vida é feita de semeadura e colheita. Esse é um princípio que não pode ser quebrado. Então, o que você pode fazer nestes casos, quando o marido, de repente, não é casado, não é cristão, né? Não é convertido, ou é um marido difícil, né? Você pode ser uma mulher sábia, ok? E clamar a Deus pela vida do seu esposo. Lá em 1 Pedro 3:1 diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma. Mas por observar seu modo de viver, puro e reverente. Então aqui fica um ensino incrível para nós mulheres. Se você tem um marido que você reclama que o seu casamento não está bom, ou não é o marido que você gostaria, ou você escolheu e depois mudou de ideia, eu não sei qual é a sua situação. Eu sei o que a Bíblia nos diz. Mesmo assim, você é mandada a estar sujeita a este marido. Então, você quer fazer algo e o seu marido não quer que você faça. Não faça. Pergunte para ele, apresente argumentos com amor e carinho, até que você o convença. Porque se ele não está sobre a sua cabeça, em suas decisões e nas coisas que você quer realizar, você está descoberta. E cabeça descoberta está sujeita a receber flechadas que talvez não receberia. Porque a autoridade dentro da hierarquia espiritual dada ao seu marido e a você são hierarquias diferentes. Significa que você é pior? Não. Significa que você tem outra hierarquia no mundo espiritual e significa que existe um princípio que não deve ser quebrado. Agora, você pode ser uma mulher de oração e você pode sim acessar lugares espirituais. E muitas mulheres acessam até mais do que os homens. Acontece que dentro da hierarquia, quando você é casada, existe uma posição a se respeitar. E no reino de Deus, essa autoridade, essas hierarquias são levadas muito a sério. Ok? Paulo compara a submissão da esposa com a submissão ao Senhor. E essa submissão não adianta você fingir, ela precisa ser genuína. Você precisa realmente ser curada nessa área, tratada nessa área, para que você possa ser submissa com amor, ok? Efésios 2:22, esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de todo o corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Perceba como aqui é o que eu acabei de falar para vocês.
precisamos, mulheres, nos sujeitar àquilo que o marido está acima. Significa que você não pode trabalhar fora? Não. Significa que você não pode estudar e ser bem-sucedida no que você faz? Não. Significa que você não pode, vez ou outra, pregar a palavra, e principalmente para mulheres? Você pode. Mas o seu marido está de acordo? E se ele não está de acordo, você tem conversado com ele sobre isso? Você tem buscado a parceria dele? Não é bem a palavra parceria, você tem buscado dele esse respaldo para você? Então fica aí a dica. E o marido deve honrar a esposa também. Olha lá, 1 Pedro 3, 7. Da mesma forma, vocês maridos, honrem suas esposas. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Ou seja, não há diferença entre nós e os homens para com a dádiva de Deus. Captou? Nós não somos inferiores. Apenas existe princípios a serem cumpridos e uma hierarquia a ser cumprida. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Ou seja, o homem que trata a mulher mal, achando que por ele estar nessa hierarquia acima, sendo cabeça, ele não recebe as suas orações respondidas. É sério. Então, um aviso aí para os homens que estão me assistindo: honre sua esposa, ame a sua esposa, como sendo o lado mais frágil, mas também o lado mais especial. As mulheres são muito especiais. As mulheres representam o Espírito Santo dentro da casa. As mulheres representam o tom espiritual da casa. A mulher, ela dá o equilíbrio da casa. É a mulher que dá as direções do rumo das emoções de uma casa, dos filhos, do casamento. Então, maridos, honrem as esposas. O amor conjugal vai ser um reflexo do amor de Deus por nós, como lemos lá em 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, bondoso, não é ciumento, olha aí os ciumentos, nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Então eu acho que para nós olharmos para Efésios 2, que foi o versículo que nós lemos lá no começo do vídeo, nós precisamos entender o que é o amor. E o amor, ele tem algumas características. Talvez você ache que tem amor, que ama a pessoa, mas de repente não é amor, é uma obsessão. Você precisa alinhar este amor com o amor de Deus também e alinhar o seu coração para que o Senhor esteja purificando, limpando, tratando feridas, para que você aprenda a amar tanto a mulher amando o seu esposo, quanto o esposo amando a sua esposa. Amém? Então ambos devem se amar e juntos levarem a palavra de Deus à frente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.